Uh, yeah. Bem-vindos a esta jornada para compreender o complexo conflito entre Israel e o Hamas. Este é um conto de desafios históricos, crenças profundas e um desejo universal por paz e segurança. Em um mundo repleto de nuances, é crucial desvendar as camadas intricadas que compõem esse conflito de décadas. Neste vídeo, exploraremos as 10 posições fundamentais que moldaram esse conflito, desde suas raízes históricas até as complexidades políticas e religiosas que permeiam a região. Vamos embarcar em uma jornada que nos levará através de momentos cruciais, desafios humanitários e as tentativas de mediação internacional para trazer uma solução justa e duradoura. Cada posição representa um elemento vital deste quebra-cabeça geopolítico, oferecendo uma visão clara das tensões e aspirações que moldam a vida das pessoas em Israel, na faixa de Gaza e além. Vamos começar nossa exploração, abrindo o livro da história e entendendo as origens deste conflito multifacetado. Nossa primeira parada nos levará às raízes históricas e territoriais, onde as sementes desse conflito foram plantadas. Vamos descobrir como a criação do Estado de Israel em 1948 desencadeou uma série de eventos que ressoam até os dias de hoje. Junte-se a nós, enquanto desvendamos cada capítulo desta história, buscando compreensão e, quem sabe, encontrando caminhos para um futuro mais pacífico e harmonioso. Vamos começar esta jornada juntos. Posição 1. Raízes históricas e territoriais. Essa é a primeira posição importante no conflito entre Israel e o Hamas. Ela se baseia nas coisas que aconteceram muito tempo atrás, quando Israel se tornou um país. Imagine isso como a história inicial de um grande problema. Há muito tempo, muitas pessoas queriam ter um lugar para viver que fosse especial para elas. Algumas pessoas judias queriam um lugar chamado Israel, porque era importante para elas por razões religiosas e históricas. Quando Israel foi criado em 1948, isso causou conflitos, porque outras pessoas que já viviam lá, chamadas palestinas, também achavam que esse território era importante para elas. Essa disputa por quem deveria ter o direito de ficar nesse lugar tem sido uma das coisas mais complicadas sobre esse conflito. Por isso, a primeira posição é sobre entender de onde tudo isso começou e como as pessoas têm diferentes ideias sobre quem deve ficar com o território. Posição 2. Ocupação de territórios palestinos. A segunda posição é sobre quem controla e mora em certos lugares. Depois de uma grande guerra em 1967, Israel começou a controlar alguns territórios, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Pense nesses lugares como bairros ou cidades onde muitas pessoas vivem. Isso deixou muita gente chateada porque as pessoas que moravam lá antes não tinham mais controle sobre esses lugares. Imagine se alguém entrasse em sua casa e dissesse que agora a casa é deles e você não pode mais ficar lá. Isso deixaria você muito frustrado, certo? Então, a segunda posição é sobre entender como algumas áreas foram ocupadas por Israel e como isso criou muita tensão e desentendimento entre as pessoas que vivem lá. É como uma briga sobre quem tem o direito de ficar em determinados lugares, e isso é algo que causa muitos problemas até hoje. Posição 3. Controle do Hamas sobre Gaza. A terceira posição fala sobre um grupo chamado Hamas e um lugar chamado Faixa de Gaza. O Hamas é um grupo que acredita em certas ideias religiosas e políticas, e eles têm controle sobre a Faixa de Gaza, que é uma área onde muitas pessoas vivem. O Hamas tomou o controle da Faixa de Gaza em 2007, o que significa que eles passaram a ser os chefes desse lugar. Isso causou muita preocupação e confusão, porque algumas pessoas pensam que o Hamas não age da maneira certa. Imagine se um grupo diferente de pessoas tomasse conta do seu bairro e começasse a tomar decisões sobre como tudo deveria funcionar. Você poderia não concordar com isso, certo? Então, a terceira posição fala sobre como o Hamas está no comando de uma parte importante chamada Faixa de Gaza, e como isso afeta a vida das pessoas que vivem lá, assim como as relações com Israel. É como um grande problema que precisa ser resolvido para que as coisas possam ficar mais calmas e seguras para todos. Posição 4. Bloqueio de Gaza. A quarta posição é sobre algo chamado bloqueio. Pense nele como uma grande porta que fica fechada na faixa de Gaza. Israel controla essa porta e decide o que pode entrar e sair da faixa de Gaza. Isso inclui coisas como comida, remédios e até mesmo pessoas. Às vezes, quando a porta está fechada, as pessoas que moram em Gaza têm dificuldade para conseguir as coisas que precisam.
Isso pode fazer com que a vida delas fique muito mais difícil. Imagine se você não pudesse ir à loja para comprar comida ou medicamentos quando precisasse. Isso seria muito complicado, certo? Então, a quarta posição é sobre entender como o bloqueio pode tornar a vida das pessoas em Gaza muito mais difícil, porque eles não podem conseguir as coisas que precisam facilmente. É como se eles estivessem em uma casa com uma porta trancada e eles não podem sair para pegar o que precisam. É uma situação muito complicada. Posição 6. Guerras de Gaza. A sexta posição fala sobre batalhas muito grandes que aconteceram na faixa de Gaza. É como se fosse uma grande luta entre Israel e o grupo Hamas. Essas batalhas têm nomes como Operação Chumbo Fundido em 2008-2009, Operação Pilar de Defesa em 2012 e Operação Margem Protetora em 2014. Quando essas batalhas acontecem, muitas coisas são destruídas e muitas pessoas ficam machucadas. É como se a cidade onde essas batalhas acontecem ficasse muito bagunçada e as pessoas precisassem se esconder para se manterem seguras. Essas guerras são muito tristes e causam muitos problemas para as pessoas que vivem naquela área. É por isso que é tão importante encontrar uma maneira de parar com essas lutas e ajudar as pessoas a viverem em paz. Muitas pessoas ao redor do mundo estão trabalhando duro para tentar fazer isso acontecer. Posição 7. Mediação internacional. A sétima posição é sobre pessoas de outros países que tentam ajudar a resolver o problema entre Israel e o Hamas. Eles são como árbitros em um jogo, tentando ajudar as equipes a se entenderem. Essas pessoas vêm de muitos lugares diferentes e têm a intenção de ajudar Israel e o Hamas a conversar e encontrar soluções. Eles se reúnem em salas especiais e tentam fazer com que todos se escutem e trabalhem juntos. É como se fosse uma grande reunião para tentar resolver um grande problema. Às vezes, eles conseguem fazer com que Israel e o Hamas cheguem a acordos. Mas outras vezes é muito difícil porque as ideias são diferentes. Essas pessoas estão fazendo o seu melhor para trazer paz à região e ajudar as pessoas a viverem em harmonia. É uma tarefa muito difícil, mas é importante para que todos possam ter uma vida melhor. Posição 8. Danos civis e humanitários. A oitava posição fala sobre como as pessoas comuns, como você e eu, são afetadas por tudo isso. Quando há lutas e brigas, as casas, escolas e hospitais podem ficar quebrados e as pessoas podem ficar machucadas. Imagina se a sua escola fosse danificada e você não pudesse mais estudar lá, ou se o hospital da sua cidade fosse danificado e as pessoas não pudessem receber ajuda quando estivessem doentes. Isso seria muito difícil, não é mesmo? Infelizmente, isso acontece com muita gente que vive nesses lugares onde há lutas. As pessoas ficam tristes e com medo. Elas precisam sair de suas casas para se manterem seguras. Às vezes, elas ficam sem comida ou água limpa. Por isso, é muito importante que todos trabalhem juntos para parar com as brigas e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. É algo que muitas pessoas ao redor do mundo estão tentando fazer, para que todos possam viver em paz e segurança. Posição 9. Relações com a comunidade internacional. A nona posição é sobre como outros países ao redor do mundo veem o que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Imagine que o mundo é como um grande grupo de amigos, e Israel e o Hamas são parte desse grupo. Alguns países apoiam Israel e acham que eles estão certos, enquanto outros países apoiam o Hamas e acreditam que eles estão certos. É como se fosse uma grande discussão entre amigos sobre quem está certo em uma briga. Essas diferentes opiniões podem tornar a situação ainda mais complicada. Às vezes, os países tentam ajudar a encontrar uma solução, mas nem sempre é fácil porque cada um tem suas próprias ideias sobre o que é certo. Por isso, é importante lembrar que o mundo está olhando e muitas pessoas querem que Israel e o Hamas encontrem uma maneira de resolver suas diferenças e viverem em paz. É um grande desafio, mas é algo muito importante para que todos possam ter uma vida melhor. Posição 10. Complexidade política e religiosa. A 10ª posição é sobre algo muito complicado. Imagine que você tem um quebra-cabeça com muitas peças e cada peça representa uma ideia ou crença importante. Aqui estamos falando sobre ideias políticas e religiosas. Muitas vezes, as pessoas têm ideias diferentes sobre como as coisas devem ser feitas e sobre o que é certo ou errado. Algumas dessas ideias têm a ver com políticas, ou seja, com as regras e leis de um lugar. Outras têm a ver com religião,
que é sobre as crenças e práticas espirituais das pessoas. No caso de Israel e do Hamas, as ideias políticas e religiosas são muito importantes e podem causar muita discussão e desentendimento. É como se as pessoas tivessem diferentes quebra-cabeças e estão tentando colocar as peças juntas de maneiras diferentes. Por isso, entender essas ideias é muito importante para entender o conflito. Mas também é importante lembrar que, mesmo quando as ideias são diferentes, é possível encontrar maneiras de se entender e trabalhar juntos para resolver os problemas. Isso é algo que muitas pessoas ao redor do mundo estão tentando fazer. À medida que chegamos ao final desta exploração, é evidente o quanto é essencial compreender as nuances e desafios que cercam o conflito entre Israel e o Hamas. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma visão clara e informativa, permitindo que todos nós nos aproximemos de um entendimento mais profundo. Se você encontrou valor nesta exploração, convidamos você a se juntar a nós em nossa busca pela compreensão e pela paz. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Isso nos ajuda muito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Se você tiver sugestões para futuros vídeos, deixe nos comentários aqui embaixo. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. Agradecemos a sua participação e apoio. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de clicar no sino de notificações para receber atualizações sempre que postarmos novos vídeos. Até breve!